mas eu quero compartilhar com você algo que Deus falou comigo nesses dias. Irmãos, eu quero dizer que eu me inspiro muito na vida desse homem, porque esse homem aqui, ele não só conseguiu a salvação dele, mas esse homem aqui, ele conseguiu salvar ele, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Ele conseguiu a salvação de toda a sua família, por causa de algumas coisas que esse homem fez. Gênesis capítulo 6, verso 8, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você pode dar um glória a Deus? Isso aqui é resultado da decisão de um homem. Noé viveu numa época em que o mundo havia se perdido. Aqui no versículo 11, olha só: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, essa era a condição dos contemporâneos de Noé. Essa era a condição das pessoas que viviam nessa época, na época de Noé. Eram pessoas corrompidas, pessoas cheias de maldade no coração, pessoas cheias de violência, pessoas cheias de vício, cheias de prostituição. Eram pessoas que haviam se perdido na vida. Mas Noé nasceu nessa geração, Noé nasceu nessa época, só que ele, diferente dos seus contemporâneos, ele decidiu tomar, ou ele tomou uma decisão. Noé tomou a decisão de andar com Deus, e isso fez toda a diferença na vida desse homem. Sabe, nós vivemos todos os dias tendo que tomar decisões, mas não há uma decisão mais importante a ser tomada do que a que você tomou nessa noite. Não há decisão mais importante a ser tomada do que essa decisão que Noé tomou. Noé tomou a decisão de andar com Deus. Querido, de repente, o que eu e você precisamos, na verdade, é decidir o que esse homem decidiu. Noé tomou a decisão de andar com Deus, ou seja, de fazer diferente do que todo mundo estava fazendo naquela época. Porque Noé foi o único que Deus encontrou em meio de centenas, milhares, às vezes bilhões de pessoas que haviam na face da terra naquela época. Não sabemos. Noé foi o único que Deus encontrou na face da terra. Agora, por que Noé tomou uma decisão? Qual a decisão que ele tomou, pastor? De andar com Deus. E eu quero dizer para você que não tem como alguém andar com Deus e não ser diferente. É ou não é? É ou não é, irmãos? Não tem como alguém andar com Deus e continuar na vida de pecado. Não tem como alguém andar com Deus e continuar no vício da bebida, da droga, do cigarro. Não tem como alguém andar com Deus e continuar na prostituição, na pornografia, na sensualidade, na imoralidade. Não tem como alguém andar com Deus e continuar nas práticas pecaminosas. Não tem como. Não tem como alguém andar com Deus e continuar mentindo, roubando, praticando injustiças. Não tem como, irmãos. Entenda,
é algo natural que deveria estar acontecendo com todo mundo que fala que é de Deus. Noé decidiu de verdade andar com Deus. E pelo fato dele andar com Deus, ele se tornou uma pessoa íntegra, justa diante de Deus. Noé se tornou um homem diferenciado. Entenda, imagina se Noé tivesse uma vida torta. Imagina se Noé tivesse uma vida de mentiras. Diante das pessoas ele era uma coisa, mas dentro de casa ele era o que era realmente. Você acha que a esposa de Noé iria segui-lo? Você acha que os filhos de Noé iam segui-lo? Você acha que as noras de Noé iam segui-lo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. Mas por que quando Deus o comissiona, Deus então chama Noé e dá uma ordem para Noé? Olha aí o versículo 14. O Senhor disse a Noé: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetará com betume por dentro e por fora. Verso 15: deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocará lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra e consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Imagina se esse homem aqui não andasse com Deus. Imagina se a vida desse homem não desse os frutos, ou não indicasse que ele era um homem que andava com Deus. Imagina se esse homem chegasse para sua família e dissesse o que Deus disse para ele: agora Deus me mandou construir uma arca. Irmãos, essa medida aqui, ela é gigantesca. Até então, naquela época, no lugar que Noé morava, que não era no mar, não era à beira-mar que Noé morava, isso era incomum. Construir um barco no meio do nada, e desse tamanho, dessa grandeza, é incomum. Tanto é que Noé levou 100 anos para construir essa arca. Se esse homem não tivesse de verdade uma vida com Deus, se ele não andasse com Deus, a primeira a pular fora desse projeto era sua esposa. Você está doido, homem? Você pirou? Vou mexer com isso não, vai você sozinho. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é, irmãos? Seus filhos seriam o segundo. Não, pai, você ficou doido, o que é isso? O que você está fazendo, pai? Larga a mão disso. Eles pulariam fora também. As noras, então, nem pensar. Nem pensar, irmãos. Ninguém seguiria Noé nessa empreitada. Ainda mais com a conversa de que ia cair um grande dilúvio, porque até então nunca havia chovido na face da terra. Depois você lê o texto. Aquele povo não sabia o que era chuva, assim como as pessoas de hoje não sabem o que é o arrebatamento. Então isso era loucura. Mas entenda, por eles conhecerem Noé, por eles estar perto, por eles andarem, por eles conviver com Noé, aquilo soava um tom de verdade. Noé tinha credibilidade com a sua família, porque Noé era um homem que andava com Deus. Pastor, o que tem a ver o que o senhor está falando comigo hoje? Tudo. A mesma palavra que Deus deu para Noé, Ele está dando para mim e para você nessa noite. Por quê, pastor? Porque arca na Bíblia simboliza a presença de Deus. Toda vez que você encontrar arca no Velho Testamento,
ou no Novo Testamento, é um símbolo ou uma simbologia da presença de Deus. Então o que Deus estava dizendo para Noé? Noé, construa a minha presença. Mas construa a minha presença de uma tal forma que você fique contagiado por ela. Foi isso que aconteceu. Noé começou a construir, andar com Deus. Isso fala de relacionamento. Noé começou a ter relacionamento com Deus. E ele começou a evidenciar na vida dele algumas características de Deus. Por exemplo, Noé se tornou uma pessoa justa. Outro exemplo, Noé se tornou uma pessoa íntegra. A esposa de Noé começou a ver, os filhos de Noé estavam vendo, a nora ou as noras de Noé também estavam vendo, que aquele homem estava andando com Deus. Por quê? Porque os frutos, as virtudes que emanava da vida de Noé, era de alguém que andava com Deus. Então o que o Senhor quer dizer nessa noite, pastor? Que Deus está nos chamando, a mim e a você, para construir a presença de Deus nas nossas vidas. Agora entenda, lá em 1 Coríntios diz que nós precisamos edificar a nossa vida. Nós estamos sendo edificados. Diga, eu estou sendo edificado. Diga, minha vida está sendo construída em Deus. Amém, queridos? Esse é o plano, esse é o projeto. Agora Deus mandou aqui Noé construir uma arca. Em outras palavras, eu posso dizer, Deus mandou construir a presença. E ele até especificou o tipo de material. Ele disse, olha, farás uma arca de tábuas de cipreste. Dificuldade de falar essa palavra. Essa madeira, irmãos, era uma madeira cheia de nervura. Mas era uma madeira que tinha facilidade de boiar. Era uma madeira que ela não tinha peso. Era uma madeira resistente, porém muito leve. Embora cheia de nervuras. Isso fala de quem, irmãos? Isso fala de quem? Isso fala de mim e de você. Há muitas coisas na nossa vida, há muitas nervuras na nossa vida. Mas quando Deus consegue moldar essa pessoa, ela é fácil de ser manuseada, de ser conduzida. Deus deu uma outra ordem dizendo que essa arca tinha que ser calafetada, não podia ter vazamento. O que isso quer dizer, pastor? Que no nosso relacionamento com Deus não pode ter brechas, não pode ter brechas, não pode ter fissuras, não pode ter espaço para outra coisa. Tudo tem que ser impermeado, principalmente com o Espírito Santo. Querido, como nós precisamos do Espírito Santo. Como eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. E isso aconteceu com Noé. Noé construiu uma arca, ou seja, a presença de Deus. Agora o interessante é que essa arca, irmãos, ela só tinha uma porta. Consegue imaginar isso? Você imaginar entrando num lugar que só tem a porta de entrada, não tem a porta de saída? Diga bem forte comigo, a presença de Deus só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Pastor, por quê? Porque quem entra não quer sair.
Porque quem entra não quer sair, irmãos. Quem entra não tem vontade de sair. Ah, pastor, eu conheço alguém que entrou e saiu. Então não entrou, me desculpa. Ele esteve na porta. Ele recebeu algumas rajadas de glória, mas ele não entrou lá dentro. Porque quem entra não quer sair. Eu não consigo imaginar alguém que entrou, que mergulhou na presença de Deus e falou: agora eu quero sair, não quero mais não. Não tem, irmãos. Não tem. Porque não há nada melhor do que a presença de Deus. Agora entenda, esse homem chamado Noé, ele não entrou sozinho. O dia que a arca ficou pronta, Deus disse para ele: Noé, pega a tua esposa, pega os teus filhos, pega as esposas dos seus filhos e entra na arca. Noé conseguiu construir a presença de Deus, a ponto de salvar não somente a vida dele, mas a vida dos seus filhos, a vida das suas noras. Noé salvou a sua descendência. Tanto é que estamos aqui. Tudo por causa de um homem. Agora eu pergunto para você: a tua família está te seguindo? Você que é casado, a tua esposa ou teu marido te segue? Os teus filhos te seguem? A sua nora ou seu genro segue você? Você tem influenciado a geração dos seus filhos? Você tem influenciado a tua esposa, o teu esposo? O teu relacionamento com Deus, você anda com Deus numa dimensão que o teu esposo, a tua esposa, teu filho, tua filha, consegue olhar para você e dizer: não, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu esposo anda com Deus. Se Deus der uma direção para você, você tem credibilidade diante da sua família, diante dos seus filhos. Eles vão te seguir. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? É fácil julgar as pessoas, irmãos. É fácil dizer que elas não querem. É fácil dizer que o fulano, o ciclano, o beltrano, e damos desculpa para tudo, justificamos tudo, mas entenda, e se chegarmos ao entendimento que a culpa é nossa, que eu e você deveríamos ter a presença de Deus numa dimensão tal, que as pessoas pudessem olhar para mim, olhar para você e dizer: não, fulano, a fulana, o ciclano, o beltrano, anda com Deus. Eu vou segui-lo, eu vou segui-la, eu vou fazer o que ele está falando, eu vou fazer o que ela está falando, porque eu sei que o fulano, a fulana, anda com Deus. Entenda, não estou dizendo de frequentar a igreja, porque tem muita gente hoje, infelizmente, que frequenta a igreja, mas não anda com Deus. Tem muita gente hoje que não perde um culto, mas não anda com Deus. Tem muita gente que ora, lê a Bíblia, mas não anda com Deus. Tem muita gente que fez teologia e não anda com Deus. Tem muita gente que é formado, não tem nada contra, irmãos. Conhecer é sempre bom, mas eu quero que você não esqueça que quanto mais eu conheço, mais devedor eu fico, mais responsável me torno de colocar em prática o que eu aprendi. Então entenda, querido, andar com Deus não é frequentar uma igreja. Andar com Deus não é ler a Bíblia. Andar com Deus não é fazer um curso de teologia. Andar com Deus é colocar esse livro em prática. Isso é andar com Deus. É você observar os seus mandamentos. Olha só o que diz aqui o Evangelho de João. Já estou terminando. Abra lá, João 14.
Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 23. 14, 23. Vai colocar na tela? Olha o que diz. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqui Jesus foi bem claro. Quem ama Jesus, quem anda com Jesus, é quem pratica a sua palavra. É quem coloca os seus mandamentos em prática. Quem anda com Deus é aquele que vive pela lei de Deus, pelos mandamentos do Senhor. E não é só ler a Bíblia, não é só orar, não é só jejuar, mas é não mentir, não desejar mal, não odiar, amar a Deus sobre todas as coisas, por exemplo. É uma série de mandamentos. Pastor, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Relacionando com Ele, tendo um relacionamento com Ele, deixando o Espírito Santo mostrar para você o que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Isso é andar com Deus, irmãos. Não adianta as pessoas virem na igreja, orar, adorar, se prostrar, e sair daqui e viver por conta própria, sem nenhum temor no coração, sem nenhuma direção. Não adianta. Pastor, o que eu vim fazer na igreja? Eu vim adorar o Senhor. E Ele por sua vez me fortalece, Ele por sua vez me renova, porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu saio daqui fortalecido e mais decidido a colocar os seus mandamentos em prática, a obedecê-lo, a caminhar debaixo da sua palavra, a caminhar debaixo da sua direção, a fazer a diferença, a ser santo como Ele é santo. Isso precisa queimar no nosso coração. Quem mentia não vai mentir mais, quem roubava não vai roubar mais, quem praticava injustiça não vai praticar mais a injustiça, quem adulterava não vai adulterar mais, quem fornicava não vai fornicar mais, quem odiava não vai odiar mais, quem desejava o mal do próximo não vai desejar mais. É uma transformação, irmãos. Jesus está voltando, o arrebatamento está às portas, estamos vivendo de novo os dias de Noé. Mas a pergunta é: quem vai entrar na arca? Quem vai ser arrebatado? Estamos prontos para o arrebatamento? Estamos andando com Deus? Estamos andando com Deus? Estamos praticando a sua vontade? Estamos andando nos seus caminhos? O meu amor por Ele é tão grande que me leva a praticar os seus mandamentos. Quantos entendem o que o pastor está dizendo? Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra de alerta. Sabe, irmãos, Jesus está voltando. E assim como foi nos dias de Noé, são os dias de hoje. O homem se corrompeu. A maldade tomou conta do coração do ser humano. A ganância, estamos vendo na televisão. A ganância tomou conta do coração das pessoas.
O que nós vamos fazer? É hora de acordarmos. É hora de você tomar a sua decisão. Eu vou andar com Deus. Eu vou segui-lo. Eu vou praticar os seus mandamentos. Eu vou viver a verdade. Eu vou andar na verdade. Eu vou obedecer o Espírito Santo. Ele vai ser o meu guia. Dá glória a Deus. Não estou dizendo para você seguir homens. Estou dizendo para você seguir o Espírito Santo. Olha para a sua casa. Olha para a sua família. Como é que está seu casamento? Como é que está os seus filhos? Como é que estão os seus pais? Como é que estão os seus avós? Eles já conhecem o Senhor? Eles são capazes de seguir você? Olha quantas poltronas vazias. Alguém da sua família deveria estar aqui nessa noite. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque isso é o que eu estou vivendo. Não é porque eu sou bom, não. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Eu tenho agradecido a Ele todos os dias. Porque hoje eu olho para a minha família e vejo a minha família servindo o Senhor. De todos os meus parentes, falta apenas um, irmãos. E ele está se dobrando. Ele está se dobrando. Começou comigo. Eu levantei essa tocha. Mas eu disse, eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. De repente eu comecei a ver minha irmã querendo andar com Deus. Minha mãe querendo andar com Deus. Meus tios querendo andar com Deus. Meus primos querendo andar com Deus. O meu avô querendo andar com Deus. Irmão, você consegue imaginar? Deus me deu a graça de batizar o meu avô. Só uma irmã aqui, aleluiada. Eu estou falando para vivos, amém? Eu estou falando para aleluiados, amém? Então deleta, eu vou falar de novo. Deus me deu a graça de batizar o meu avô. Deus me deu a graça de batizar minha mãe. Deus me deu a graça de batizar meus filhos. Olha para mim, eu não sou melhor do que você. Pastor, então como é que o senhor conseguiu isso? Porque eu tomei uma decisão. Eu vou andar com Deus. Eu poderia ter tomado qualquer outra decisão, mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Por isso que eu disse para você que Noé é a minha inspiração. Quanto tempo faz que você serve o Senhor? Quanto tempo faz que você está dentro de uma igreja evangélica? Cadê seus filhos? Cadê sua família? O que está acontecendo que eles não te seguem? Cadê a luz que deveria estar brilhando na sua vida? Porque Jesus disse, eu e você, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal. Jesus está voltando. De repente, tudo que o teu filho tem de você é mágoa. Ou às vezes é você que tem mágoa do seu filho, mas você que é luz, deveria estar dando bom exemplo para o seu filho. Pare de viver de passado. Pare de alimentar esse ódio dentro do seu coração. Com relação ao teu filho, à tua filha.
com relação ao teu pai, com relação à tua mãe. É hora de mudar, irmãos. É hora de mudar. Jesus está voltando. E Deus escolheu você para ser luz na sua casa. Deus não escolheu outro não, foi você. Ele quer começar com você. Entenda, você tem uma tarefa. Você tem uma empreitada. O teu pai e a tua mãe, entenda, eles não podem morrer sem Jesus. O teu irmão, a tua irmã não pode morrer sem Jesus. Oh, o teu esposo não pode morrer sem Jesus. A tua esposa não pode morrer sem Jesus. O teu neto, a tua neta não pode morrer sem Jesus, irmãos. O teu avô, a tua avó também não pode. Irmãos, o dia que eu entendi isso, eu queria obrigar minha mãe a aceitar Jesus, mas o Espírito Santo teve que puxar minha orelha. O Espírito Santo falou assim: para, não é você que convence, sou eu que convenço. Eu falei: Espírito Santo, então convence logo. Aí veio o puxão de orelha. Ele disse: então vive o que eu te falo, anda na luz, anda na verdade. Você vai olhar nesse banco aí, e você vai ver toda a sua família sentada do seu lado. Hoje de manhã estava aqui, irmãos, minha família toda, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, com a esposa e a filha, meus 3 filhos, meus 2 genros, minha nora, meus netos, todos eles, meu cunhado, todos eles servindo o Senhor Jesus. Faltou gente que tem os meus tios. O meu avô já partiu para a glória, mas ele partiu com Jesus, irmãos. Deus me deu a graça de ordenar um casal de tios meus a pastores. Eu não só ganhei, irmãos, mas ordenei eles ao ministério. Foram pastorear uma igreja lá em Irapuã. Meu Deus, esse tio meu já partiu para a glória. A esposa dele continua servindo o Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Cadê sua família? Olha do lado aí, olha do lado. Cadê sua família? Cadê seu pai? Cadê sua mãe, seu irmão? Sua irmã? Cadê seu tio, sua tia, seu avô, sua avó? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Cadê seu filho? Cadê sua filha? Cadê seu neto? Fica de pé.